Prezados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui a pedido do pastor Jean para fazermos esta pré-aula concernente à lição de número 8 do dia 20 de novembro de 2002. O título da lição é Pérgamo, a Igreja das Crenças Duvidosas. O texto áureo diz: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2:13. A verdade aplicada diz: Cristo nos conhece e sabe onde habitamos. Ele também conhece a nossa fidelidade e nos dá palavra de conforto para prosseguirmos na caminhada. Glória a Deus. Então, diante já do nosso texto áureo, nós já temos algumas palavras-chave, vamos dizer assim, e na verdade prática também, já nos direciona para o conteúdo dessa lição. O Senhor, ele se identificou a esta igreja como aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Essa palavra aí, nós sabemos que ela está em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus, quando se identificou a João na ilha de Pátimo, que ele estava ali pedindo para que João, revelando, né, todo o livro de Apocalipse, o Senhor aqui em Apocalipse, no capítulo 1, e o verso 16 diz: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então, essa palavra poderosa, ela provém do Senhor Jesus Cristo. Essa espada é a própria palavra de Deus, né? Jesus é a própria palavra. E ele falando a palavra, ela produz um efeito poderosíssimo, porque ela penetra no mais profundo do ser humano, que vai além das juntas e medulas, toda a parte do corpo estremece, da alma e do espírito. Ela vai nas profundezas do homem, vai na alma e na consciência do homem, revelando tudo, né, que possa ali extrair do que está dentro, guardado no coração do homem. Nós, tendo em vista esta mensagem que o Senhor, né, diz aqui no nosso texto áureo: Conheço as tuas obras e onde habitas. O Senhor conhece, nós já temos visto aqui, o Senhor tem sempre falado, nas outras lições que antecederam a essa, o Senhor sempre tem falado: eu conheço as tuas obras, né? E aqui, como diz que é a palavra de Deus, que é uma espada penetrante. E o verso 13, então, seguindo a esse verso 12 de Hebreus, diz que não há criatura alguma que não seja manifesto diante dele. Pelo contrário, todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então o Senhor conhece, o seu olhar penetra no juízo, a sua palavra revela o profundo e o escondido, e traz então tudo aquilo que, quando somos servos de Deus, quando é referente à igreja de Deus, o Senhor está sempre sondando
e perscrutando tudo aquilo que pode ser feito para o bem da igreja, para ajudar a igreja e também para corrigir se necessário for. Porque o Senhor, então, ele está dizendo que ele conhece, né, a igreja de Pérgamo, assim como ele diz que conhece também a igreja de Éfeso, que conhece a igreja de Esmirna, conhece a igreja de Pérgamo, né, conhece a igreja de Sardes, conhece a igreja de Tiatira, conhece a igreja de Filadélfia, conhece a igreja de Laodiceia. Né? O Senhor conhece e sabe as fraquezas de cada uma das igrejas e sabe também os pontos positivos em que a igreja tem de aprovado, de positivo, né? E o que na igreja precisa ser consertado, melhorado, para que ela possa, assim, definir ou resolver, né, tudo aquilo que é entregue à igreja, que se compete à igreja, que o Senhor confia na igreja, para que possa levar a bom termo a obra de Deus. Então está aqui o texto áureo, ele é do capítulo de Apocalipse 2 ao 2, de 12 a 17. Nós podemos extrair aqui umas pepitas de ouro, né, nessa mensagem aqui, muito importante. Então fala que a palavra de Deus, ela é poderosa para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor conhece, né, e ele sabe da igreja onde que ela habita. Nós vamos ver no comentário aqui. Então é tudo sobre a localização da igreja, a cultura que ela enfrentava diante daquela sociedade na qual ela estava inserida e quais seriam então os seus pontos, né, de fraqueza, que aqui nós já vemos pelo título, que era uma igreja de crenças duvidosas, né? Tinha uma certa dúvida. Isso aí o Senhor não agrada, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor quer que nós sejamos ousados, confiantes, né? Cremos que vai acontecer. O bom é que a igreja será vitoriosa, porque o Senhor já falou, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o Senhor disse bem claro, e nós sabemos que por mais que haja perseguição, né, o Senhor tem dado vitória à sua igreja. Por todo o período, né, da igreja que tem transcorrido desde do começo da igreja, no dia de Pentecostes, até os dias de hoje, a igreja tem permanecido, sempre dado o testemunho daqueles remanescentes que têm honrado o nome do Senhor Jesus Cristo e que têm propagado o Evangelho do Senhor. O texto áureo, o objetivo geral dessa lição é expor que Pérgamo era uma igreja da crença duvidosa. Os objetivos específicos, explicar o propósito da carta à igreja de Pérgamo e a distinção que Cristo fez entre seus fiéis e os infiéis. Então sempre teve a diferença. Dentro da igreja sempre tem o grupo daqueles que são fiéis, daqueles que são prontos, né? Estão sempre em prontidão e disponíveis para a obra com fé, com perseverança, mas tem aqueles duvidosos, né? Que a gente fala de vacilões, aqueles que sempre parece que estão em cima do muro e muitas vezes até abraça alguma heresia, alguma coisa que vem assim manchar a pureza da igreja. O objetivo do item 2, evidenciar o liberalismo que tinha em Pérgamo e a insatisfação de Jesus com suas práticas. E terceiro, enfatizar sobre o aviso do castigo e o chamado ao arrependimento por Cristo. Lembramos que o Senhor sempre está chamando, né? E sempre está de braços abertos para receber, né? Aquele que se arrepende, aquele que conserta, né, dos seus pecados e confessa e deixa.
Então, é uma oportunidade muito grande, tanto para a pessoa individualmente, como para toda a igreja, né, quando ali há um movimento, uma sensibilidade espiritual para que a igreja entre num período de avivamento, de oração, de consagração e de separação para o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui, a igreja em Pérgamo tinha alguns valores importantes. Nesta igreja havia cristãos fiéis que não negaram a sua fé, que chegaram até mesmo a entregar suas próprias vidas por amor ao Evangelho de Cristo. Então é que nós já falamos, sempre tem dois grupos. Então tinha na igreja de Pérgamo um grupo que era fiéis, que até chegou alguém, né, a entregar a sua vida por amor a Cristo. Mas também tinha aquele grupo dos que estavam um pouco, né, ou muito assim, abraçados com as heresias. Nós vemos aqui então que tinha também, né, no hall das igrejas, tinha aqueles que praticavam as coisas do mundo, a ponto de Jesus falar na carta enviada que não estava satisfeito com tais atitudes. O Senhor nunca fica satisfeito com atitudes. É que nós já falamos, né? Existe assim uma roupa limpa e se houver uma mancha na roupa, ela vem macular, né? Ela vem depreciar a limpeza, né? A perfeição, a santidade daquelas vestes, né? Então, a igreja, por mais que tenha ali um grupo de pessoas dedicados a Deus, mas se tiver alguns, pode ser poucos, ou uma pessoa só, e pode estragar toda a igreja, né? Trazer uma consequência, porque Deus não opera no meio onde existe o pecado. Deus sempre, Ele quer primeiro uma pureza, uma limpeza, a santificação, para que Ele possa derramar as suas bênçãos e operar grandemente. Então nós devemos aprender essa lição, irmãos. Deus vai operar no nosso meio, mas Ele está esperando a confissão, o arrependimento de pecado, o conserto, né? Ele está esperando o reconcílio e para que Ele possa então agir e assim cumprir as promessas que Ele tem feito para derramar as bênçãos no meio da igreja. O item 1 diz, Pérgamo. Então vai falar aqui sobre a cidade de Pérgamo. Significa uma cidadela, o nome, ou fortaleza, né? Casamento. Essa cidade era celebrada por seu movimento produtivo, com produção de ungüentos, cerâmica, tapeçarias e pergaminhos. Lá também havia vários tipos de religiões. A história ajuda-nos a entender que Pérgamo adotou todo o sistema pagão da Babilônia antiga. Alguns dos deuses mais populares em Pérgamo. Nós temos o pastor Jean aqui, ele elencou aqui Zeus, né? Sabemos que Zeus era um deus da mitologia grega, que era o deus, o maior, né? O deus supremo, né? Dessa galeria grega. O Esculápio, o deus da cura, e também o imperador romano, por incrível que pareça, era considerado deus. E Dionísio, Baco, né? Filho de Zeus, o deus do vinho e das festas. A história também diz que essa cidade era a capital regional de Roma, a qual os antigos chamavam de Ásia, e que atualmente corresponde ao oeste da Turquia. Sabemos que essa cidade ali faz parte daquele hall, né, daquelas 7 cidades onde existiam 7 igrejas no sudoeste da Turquia, que era chamada 7 igrejas da Ásia, e a cidade, então, ela estava inserida nessa cidade de Pérgamo. Era uma cidade que até competia com Éfeso, né, uma cidade também com seus edifícios suntuosos, né, e assim como em Éfeso havia o templo
dedicado à deusa de Diana para os romanos, ou à deusa de Artemis, né, grega, que é a mesma deusa. Ali existia então todos aqueles rituais, aqueles comércios de artefatos ligados à idolatria, ligados àqueles deuses, e não é diferente também na cidade de Pérgamo, né? Existia também aquela mesma cultura idólatra, aquele comércio, né, de todas estas, vamos dizer assim, esse material, né, desses produtos comercializáveis, tapeçarias, pergaminho, né, para fazer livros, e todo tipo assim de especiarias usados ali naquela cultura. Então Roma era a primeira do Império Romano, né? Éfeso foi considerada a segunda em população, em tamanho e importância, e Pérgamo estava aí também seguindo essa classificação de cidades importantes do Império Romano, né? Vamos aqui então para o item 2, a igreja em Pérgamo. Então vamos ver como que era a igreja então que estava ali situada, inserida dentro desse tipo de cultura, de comércio, uma cidade à beira-mar, marítima, né, onde existia ali aquele grande movimento de navios também, de carga e descarga, vendedores de escravos e comerciantes de toda espécie e todo tipo de imoralidade, promiscuidade. Não fugia muito a cultura de Éfeso, né? Era toda aquela região da Turquia, ou seja, da Ásia ali, ela naquele tempo ela seguia quase mesmo esse padrão cultural. Então nós temos aqui a igreja em Pérgamo. O Senhor diz para esta igreja que sabe o lugar que ela está habitando. É o verso 13. Não era um local agradável aos olhos do Senhor. Jesus menciona na carta endereçada a ela que ali estava o trono de Satanás. Seja qual for o local que estejamos, o Senhor sabe o que está ocorrendo conosco, seja no trabalho, no colégio, no trânsito, entre amigos e até mesmo sozinhos. Ele está contemplando tudo e todos. Então, nós vemos aqui que aquela cidade, ela estava ali inserida justamente naquela cidade onde existia também certos templos, né, e rituais que eram verdadeiramente templos de Satanás, onde o diabo operava de uma forma muito com muita evidência. É igual, irmãos, podemos considerar, para o nosso exemplo prático, ali em Brasília, no lugar que chama Vale do Amanhecer. Eu conheço lá desde 72, quando eu fui estudar no Colégio Agrícola de Brasília, no tempo era colégio, hoje é Instituto, né, Federal. Então naquele tempo ali, que o colégio era bem perto do Vale do Amanhecer, ali em Planaltina, não sei se algum dos irmãos que está nos ouvindo conhece, mas ali então tinha aquelas encruzilhadas, até a encruzilhada vinha de Planaltina para o colégio, a encruzilhada que vinha lá da rodovia 020, que vai para Formosa ali, ela vinha e cruzava, e naquele tempo ainda era estrada de chão, e formava aquelas encruzilhadas. Ali eles enchiam tinha muita gente ali por causa do Vale do Amanhecer. O pessoal de Brasília sempre foi aqueles políticos ali, desde aquela época, sempre muito supersticiosos e adeptos, né, a esse tipo de culto, de rituais, de oferecer esses negócios aí, eu não sei nem o nome, era galinha, era bolo, era vela acesa, era tudo que eu trei. A gente passava lá e via aqui nas encruzilhadas. Então o Vale do Amanhecer era então naquele tempo praticamente um centro ali dedicado a um tipo de espiritismo. Eu até não sei muito bem como que era aquilo lá não, que eu mesmo tinha até, mesmo naquele tempo eu ainda não era crente, mas nem
não tinha nem coragem de ir lá naquele lugar. Mas hoje, atualmente, a gente passando por ali, virou uma cidade, né? Um bairro grande. E sempre ali a estrada, quando eu vou daqui para Minas, daqui do Tocantins para Minas, eu passo ali para pegar aquela BR que vai de Brasília para Unai. Então eu passo por ali, né, margeando ali aquele bairro, né, do Vale do Amanhecer, e vejo ali até igrejas evangélicas. Então eu fico imaginando assim, quando eu leio aqui, eu me lembrei que essa igreja de Pérgamo, ela estava justamente, né, num local onde era considerado o trono de Satanás. Então eu fico até pensando, será que aquelas igrejas ali, que luta que elas enfrentam de estar inserida ali naquele Vale do Amanhecer, né, sempre ali deparando com a sua volta ali com as pessoas que vão ali justamente para a prática do espiritismo. Então eu creio que é uma igreja também que tem muita luta, né, e precisa de muita dedicação, muita fé e muita oração para que ela possa sobreviver naquele lugar. Então assim, eu creio que era também a igreja em Pérgamo, onde estava ali o trono de Satanás, e tanta perseguição por parte do imperador romano, né, e tantos aqueles também que cultuavam esses deuses aqui, Zeus, o deus o Dionísio aqui, e esses deuses aqui, né, Esculápio, Escutápio, né, o deus da cura, buscar onde ia buscar a cura, né? Então, mas as pessoas que não conhecem Deus, eles estão imergidos, né, nesse tipo de crença ou de superstições. Então a igreja estava ali justamente para brilhar naquelas trevas, né, naquelas densas trevas, e poder então ter a luz do evangelho ali, para que fosse revelado o verdadeiro Deus que cura, que liberta, que transforma, que batiza no Espírito Santo e que tem a palavra da salvação que leva para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui nós vemos então no item 3 os remanescentes. A perseguição era iminente em Pérgamo. Viver como cristão em um lugar como esse exigia uma vida de fidelidade e comunhão com Deus, né? 2 Coríntios, primeiro 3 e 4, vamos ler aqui 2 Coríntios, deixa eu achar aqui rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 1, está aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, da mesma maneira que somos consolados de Deus na nossa tribulação, nós temos então a condição de consolar os outros, né, que estão atribulados, que estão sofrendo. E nós temos então, já vimos, somos embaixadores de Cristo e temos a palavra da reconciliação. Essa palavra que é as boas novas, né, o evangelho que nós temos, né, que é também a palavra de Deus, a espada viva, né, e eficaz, como uma espada aguda de 2 gumes que penetra, né, no mais profundo do ser, para transformar e para dar o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, para que a pessoa não pereça, mas saia da ignorância para o conhecimento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui então para o segundo tópico, né, para que o nosso vídeo não fique muito comprido. Vamos aqui, as liberalidades na igreja. Então o Senhor, ele já condenou justamente, né, pelas crenças duvidosas da igreja, porque havia certas liberalidades.
né? Então, uma palavra para os obreiros que dirigem, né, que são dirigentes de igreja. Irmão, nunca seja liberal. Você, às vezes por um motivo, com a intenção, né, de agradar alguém, de fazer, né, um jogo ali, uma amizade, né, uma boa vizinhança. Então você às vezes libera alguma coisa para ganhar alguém, mas isso aí você pode até ganhar no momento, mas vai trazer um estrago muito grande, né? Não libere. Esse negócio, o pastor já liberou isso, o pastor já liberou aquilo, não vai nessa não, irmãos. O irmão que tem um cajado na mão, usa o cajado, né? Usa o cajado, não deixa, né, nada que está dentro da cultura social onde está inserida a igreja, vir para dentro da igreja. Porque isso aí, primeiro, que vai estragar a santidade da igreja, os bons costumes da igreja, né? Vai dar um mau exemplo para a própria sociedade onde a igreja está inserida. Porque o povo que está de fora, eles gostam de ver uma igreja santa. Um povo santo, um povo que dá testemunho. Eles falam, ali na igreja Nova Aliança, ali não tem isso não. Lá o povo, as irmãs, né, são bem vestidas, os homens também usam uma roupa bem social, uma roupa própria para um obreiro, própria para um crente, sem nenhuma condição de ser criticado ou de ser reprovado, né? Então, a doutrina ela é importante na igreja e o pastor precisa manejar o seu cajado para preservar e não ser, né, uma igreja liberal, porque o Senhor não agrada. Que nós vemos aqui a liberalidade na igreja de Pérgamo. Isso aí foi o que estragou a igreja. Foi o ponto onde Jesus ele chamou a atenção da igreja nesse ponto. Porque as falsas doutrinas, Jesus demonstra algumas coisas contra a igreja de Pérgamo. Nesta cidade habitavam os que seguiam a doutrina de Balaão. Nós vemos, né, que Balaão ele foi pago por aquele rei lá. Eu esqueci o nome do rei agora, é Balaque, né? Balaque. E ele então queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas como Deus é o Deus que abençoa e ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Então, de forma alguma, a maldição ela nunca atingiu o povo de Israel. Mas então Balaão usou de uma estratégia, né, para derrotar o próprio povo de Israel, né, usando justamente a mistura, né, que o povo de Israel se misturasse com o povo, com o povo lá de Balaque, para que eles então se contaminassem através da idolatria e através da prostituição. Então, nós precisamos estar muito atentos para que não venhamos a cair, né, nessa situação de misturar. Até nós demos um exemplo na igreja outro dia. Falamos que a mistura ela não coaduna com as coisas de Deus. Igual os irmãos já viram aí misturar farinha com areia. Ninguém consegue comer areia. Mesmo que tenha aqueles que a parte da farinha que é boa, que é um alimento comestível, mas já tem areia que estraga tudo, né? Então até o remanescente bom ele não é aproveitável porque tem areia no meio. Então não deixa, né, que venha areia cair no meio da farinha, tá, na farofa, para que não venha estragar. Então nós vemos aqui que nessa cidade habitavam os que seguiam a doutrina de Balaão. Então foi duramente, né, criticado por Jesus. E esses que participavam e que seguiam essa doutrina, eles certamente foram cortados, né, e lançados fora. Que é como aquelas varas, né, que está ligada na videira, mas que não produz. Então serão cortadas e lançadas no fogo, no fogo que não apaga nunca, né? O item 2, cuidado com as alianças. Quando Balaão não teve êxito em amaldiçoar Israel, é o que nós falamos aqui, né?
o profeta então incitou uma nova tática para induzir o povo à maldição, que foi justamente essa da mistura, não é isso? Então é uma tática que não funciona para a igreja, misturar, porque nós estamos vivendo também num tempo que não é diferente, uma época de muitas inovações, né? Já falamos aqui da inversão de valores, né? A profanação do sagrado, a banalização da maldade, do pecado. Tem tanta coisa aí que está na sociedade doidinha, né? Para entrar na igreja. É como se fosse o diabo que está rugindo ao redor, buscando a quem possa tragar. Está buscando alguma igreja para entrar, e se ele entrar ali, ele vai provocar um dano muito grande. O item 3 diz: no mesmo erro dos antigos, Jesus tem algo contra Pérgamo, os que seguem a doutrina de Balaão. Nós já falamos nisso aqui, mas o importante aqui, o detalhe aqui é que não havia problema em manter uma relação amigável com as religiões de Roma. Então a mistura ali seria para a igreja de Pérgamo, né? Fazendo um paralelo com a doutrina de Balaão, era misturar, por exemplo, cultuar ao imperador, ou servir ao deus Zeus, alguma coisa nesse sentido, e servir também ao mesmo tempo a Deus. Então isso aí não funciona, né? O que é de Deus, ele é o único Deus, o único Senhor. Então amar de todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua força, toda a tua alma, o Senhor Deus, né? É Ele acima de tudo. Não tereis outro Deus além do Senhor, né? O Deus Jeová, o Deus Elohim, o Deus, o Senhor, o Eu Sou, né? O Deus eterno. Glória ao Senhor. Nós vemos aqui agora no item 3, chamados ao arrependimento. Então ainda que havia essas pessoas que estavam ali, uns em cima do muro e outros já pendendo para o lado da esquerda, né? Que é o lado das falsas doutrinas, dos falsos deuses, mas o Senhor ainda chama ao arrependimento. Só não vai aqueles que já blasfemaram contra o Espírito Santo, que justamente endureceram o coração e o Espírito já não mais os convence, porque diz a Bíblia em Gênesis, né, no capítulo, parece que é 6, se não me engano, que o Senhor não contenderá para sempre com o homem, porque chega um ponto que o Espírito Santo vai afastar dessas pessoas que endurecem o coração e não há mais convencimento. Mas enquanto há convencimento, ainda, né, a pessoa que está no ponto que ainda pode alcançar o perdão dos seus pecados. Então é tempo ainda, irmão. Se você tem alguma sensibilidade espiritual, você sente que está fraco, você sente que está precisando fazer um concerto com Deus, se existe ainda alguma luz no teu coração, na tua consciência, então é porque você ainda tem uma chance grandiosa e você não pode perder essa chance. Conforme diz, se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Aleluia. Alcance a liberdade que está em Cristo Jesus. Então aqui, o castigo da espada, caso não ocorra o arrependimento. Alguns mártires haviam provado da espada de forma assim, com Antipas, fiel testemunha, mas a igreja de Pérgamo sentiria a espada de Cristo, a palavra, né? Hebreus 4:12, caso não se arrependesse. Jesus apresentou-se como aquele que tem a espada de 2 fios. Cristo estava dizendo para esta igreja que traria juízo, caso ela continuasse desobedecendo a sua palavra, né? Então jamais pode se persistir no erro, na desobediência, porque nós vemos desde a primeira queda do homem foi justamente por causa da desobediência. Então desobedecer a palavra de Deus é um perigo muito grande, pode levar o homem, né, à morte espiritual, igual o que aconteceu com Adão. Mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus.
O salário do pecado é a morte, mas em Cristo nós temos a redenção. Aleluia. Vamos aqui, irmão, no item 3 do 3, que diz: Deus sempre avisa antes. O Senhor chamou a igreja em Pérgamo ao arrependimento para que o juízo não viesse sobre ela. Infelizmente, há pessoas que têm o coração duro e não dão ouvido à voz do Senhor. Irmãos, o Senhor está sempre falando: conserta a tua vida, né? Toma uma posição, não endureça, irmãos. Se há alguém que precisa de fazer um conserto, faça logo. Não deixa para amanhã, o amanhã não nos pertence. Então nós precisamos consertar, vamos tomar uma posição, vamos fazer a obra de Deus da maneira que Ele quer, né? Conforme diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O escritor aos Hebreus chama a atenção dos irmãos para que não venham a cair no mesmo erro de seus antepassados, mas que admoestem uns aos outros a serem obedientes a Cristo. Glória a Deus! Todos aqueles que foram desobedientes pereceram no deserto. Só entrou no repouso do Senhor os que creram na palavra de Deus. Então, os irmãos sabem da história do povo de Israel, né? De todos aqueles que saíram, só 2 foram fiéis, né? Que foi Josué e Caleb. Mas aqueles que pecaram pereceram no deserto. Amém, irmãos? Então vamos à conclusão aqui para nós terminarmos, né? Servimos um Deus que conhece todas as nossas obras. Ele está vendo tudo. O mais interessante é que seremos julgados segundo nossas obras, sejam boas ou más. 2 Coríntios 5:10, né? Uma igreja que em meio às lutas e perseguições não desiste, mas permanece firme no seu Senhor, com certeza tem o seu prêmio reservado no céu de glória. Então, os irmãos sabem que o Senhor está vindo com seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras, né? Então, que nós devemos, conforme a recomendação do apóstolo Paulo, permanecer sempre firmes e constantes, né? Ser perseverante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. E que nós possamos chegar até aquele dia e dizer, conforme o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, né? E a nossa coroa, né, está nas mãos do justo juiz para dar a todos aqueles que amam a sua vinda. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar, né, a cada um, e que tenhamos uma escola abençoada agora no próximo domingo, né? A escola aula, então, sobre a igreja de Pérgamo, né, que é a lição 8, no dia 20 de novembro de 2022. Deus abençoe os irmãos. Então, que Deus possa abençoar, né, pessoal, o pastor Jean, que comentou essa lição, abençoar o nosso pastor Aldair. Orem, irmãos, pelo pastor Aldair, porque é o anjo da igreja e é dele que o Senhor cobra tudo, né? E ele cobra o bom andamento da igreja, a santidade da igreja. Então, o primeiro que é cobrado é o pastor Aldair. Então, vamos orar pelo pastor Aldair, para que Deus lhe dê o discernimento espiritual, lhe dê graça, lhe dê perseverança, lhe dê força, persistência, né, palavra, né, graça para ensinar e para administrar a igreja, e que nós todos que somos cooperadores possamos estar juntos, de ombros dados, né, junto com o nosso pastor, os irmãos das congregações, cada obreiro na congregação, que cada obreiro junte ao seu pastor aí na congregação, e vamos então firme nesse propósito, porque o Senhor está vindo com seu galardão para dar a cada um, e lá no tribunal de Cristo nós vamos receber, aleluia, conforme nós edificamos, conforme nós granjeamos aqui na terra. Deus abençoe os irmãos.
Fique todos na paz do Senhor. Amém.